todos, meu nome é Daniela Remião de Macedo e eu vou apresentar meu trabalho intitulado Janela e Espelho, Ampliando Espaços e Conhecimento. Essa comunicação é um recorte da pesquisa realizada durante o mestrado junto ao Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da URGS. A partir do tema Dispersões dessa edição do Encontro Nacional da ANPAP e considerando as limitações de movimentação no isolamento físico que nós vivemos nesse momento, eu busquei na janela e no espelho, que são objetos presentes no espaço delimitado das nossas casas, a passagem para outros espaços, reais ou imaginários, para refletir então sobre a arte, a fotografia e o autoconhecimento. As reflexões surgem a partir da obra Fenêtre et Miroir, de minha autoria, que busca uma forma de expressar a visualidade da imaginação da infância, fazendo da janela e do espelho passagens para um espaço de lembranças e sonhos. Ao longo da história, os artistas representaram espelhos nos contextos mais diversos. A relação entre o homem e a própria imagem é desde tempos antigos um fascínio, um mistério e uma interrogação permanente. O encontro consigo mesmo, expresso no clássico mito de Narciso, tem sido representado desde a antiguidade por inúmeros artistas. Nessa versão de Caravaggio da mitologia grega, uma obra do século XVI, a tela é dividida em duas partes. Na parte superior aparece Narciso debruçado sobre a água e na parte inferior o reflexo do jovem. O espelho também permite a revelação do oculto. A obra As Meninas, de Diego Velázquez, obra do século XVII, revela ao espectador a imagem do rei e da rainha, refletida no espelho durante uma sessão de pose a que são submetidos. O tema do espelho ele continua atual na arte e vários artistas exploram esse tema em seus trabalhos. Na exposição Do Outro Lado do Espelho, que aconteceu entre 2017 e 2018 no Museu Calouste Gulbenkian em Lisboa, ela reuniu um conjunto de obras entre pinturas, esculturas, gravuras, fotografias, filmes, incluindo também alguns exemplares de espelhos-objetos, e mostrou que o espelho funciona tanto como um dispositivo físico como psicológico e ilustra a transição entre investigação científica e invenção artística. Quem primeiro explorou esse tema na literatura foi o matemático Charles Dodgson, imortalizado sob o pseudônimo de Lewis Carroll, autor de Alice no País das Maravilhas e Alice do Outro Lado do Espelho. Alice é uma das personagens que mais marcaram o imaginário de todo mundo, o que pode ser quantificado pelas incontáveis adaptações do universo criado pelo autor desde o lançamento do primeiro livro. No cinema, essa tradicional história infantil surge em diferentes versões, até a atual releitura, Alice através do Espelho, de James Bobin, um filme de 2016. Nesse filme, conforme a gente vê pelos frames capturados, o espelho representa a passagem entre o mundo real e o da imaginação. É através do espelho que Alice volta ao País das Maravilhas e depois retorna ao mundo real. E nesse sentido, eu entendo que a fotografia também pode ser vista como um espelho, como essa passagem da realidade para o imaginário. A série fotográfica Fenêtre et Miroir é um dos trabalhos que fez parte da minha exposição Fascination, em busca da bailarina da caixa de música, que aconteceu no Teatro São Pedro, em Porto Alegre, entre outubro e novembro de 2018. Os trabalhos eles foram inspirados em uma caixa de música deixada pela minha avó, e o processo criativo teve início nas lembranças da infância, quando eu observava o ensaio das bailarinas através de enormes janelas que tinham na sala de dança da minha escola. Na série fotográfica, porém, a visão da cena se dá do lado de dentro da sala. Então, eu ultrapasso o limite da janela, daquilo que é observado à distância, saio do exterior e compartilho com a bailarina o mesmo espaço. Somos ambas, fotógrafa e bailarina, no mesmo palco. Não há mais distanciamento. O ensaio fotográfico ele foi feito no palco do próprio Teatro São Pedro. Quando as cortinas do fundo do palco foram abertas, a janela para o espaço exterior foi revelada e a cena foi iluminada pela luz natural do sol. As imagens da série elas são apresentadas em preto e branco,
remetendo ao tempo passado, a fotografia analógica, ao duplo que surge a partir de seu negativo, e de forma espelhada, sugerindo que toda fotografia traz em si um espelhamento, seja pelo próprio mecanismo óptico do funcionamento da câmera, seja por carregar um reflexo do artista, algo de autobiográfico. Essa série busca expressar a minha visão de fotografia, que é uma fusão de janela e espelho. O espelho, ainda que ele tenha se tornado um objeto comum do nosso tempo, ele conserva o seu poder mágico e permanece como um instrumento de autoconhecimento. Sabine Melchior Bonnet, que é a autora do livro História do Espelho, ela diz que conhecer-se, como convida o preceito délfico, é remontar das aparências sensíveis do espelho comum, reflexos, aparências, sombras ou fantasmas, até a alma. O espelho de revelação e espelho de introspecção conjugam-se num espelho de sabedoria. E a Ana Paula Correia, que é a curadora da exposição que aconteceu em Lisboa, ela diz: objeto misterioso e inquietante, tão simples quanto complexo, o espelho devolve-nos a nossa própria imagem, revela espaços invisíveis, amplia e irradia luz. Através da imagem refletida, o homem vê-se, descobre-se, interroga-se. No processo de criação dessa série Fenêtre em Miroir e dos outros trabalhos que fizeram parte da mesma exposição, a bailarina surgiu como tema, como eu já falei, pelas lembranças da infância inspiradas pela caixa de música, e acabou se tornando para mim uma metáfora da busca pela perfeição. As bailarinas estão sempre em busca de se aperfeiçoar, se espelhando em outras bailarinas. E o espelho, sempre presente no universo da dança, do balé, representa a materialização da eterna busca humana pelo entendimento de si, que é o que dá sentido à vida. Durante esse trabalho, eu entrevistei algumas bailarinas e eu trago aqui alguns relatos. Como nós nunca podemos nos ver com nossos próprios olhos, nós nos olhamos sempre com o olhar do outro, mesmo que seja aquele do espelho. E nesse sentido, eu entendo que o fotógrafo serve também como espelho à pessoa que está sendo fotografada, orientando na direção de cena, na busca da imagem que se deseja. A Paula Amazonas, a bailarina que aparece nessa série fotográfica, ela diz: durante os ensaios, eu me baseio muito pelo olhar do fotógrafo, que é o olhar do outro. Eu não estava me olhando no espelho durante as fotos, então gosto de me deixar ser conduzida, dirigida pelo fotógrafo. A bailarina Ana Botafogo alerta sobre o espelho. Ela diz: todas as aulas de balé ou de qualquer tipo de dança, em princípio, são feitas em frente ao espelho para que se possa corrigir, mas é preciso tomar muito cuidado com o espelho, porque bailarina é uma profissão egocentrista. A gente se olha o tempo todo porque quer sempre dar o melhor, mas é preciso também sair da frente do espelho para que se possa ter consciência do próprio corpo e da interpretação. E a bailarina Cecília Kersh revela ainda sobre a projeção no espelho. Ela diz: o maior espelho que tem é nós nos espelharmos em alguém que nos inspire. A minha grande inspiração sempre foi Natália Makarova. Nela, eu me projetava me vendo no espelho. E eu concluo, então, trazendo um pensamento de Duarte Júnior, que diz: a arte não é mero estímulo estético, mas uma forma de expressão da subjetividade humana, dos sentimentos e formas de traduzir o mundo ao redor. Toda obra de arte é feita para ser observada, interpretada pelo espectador e, embora possa direcionar o sentimento que deve ser provocado em quem a observa, o modo como será sentido e decodificado é dado singularmente por cada observador. E eu entendo que mesmo o artista possa ressignificar as suas obras. Ao reobservar essa série Fenêtre em Miroir, nesse período de isolamento, novas reflexões aconteceram. Esse período que nós vivemos, por mais longo que possa parecer, ele não é mais do que um instante fugitivo na imensidão dos tempos. Assim, eu entendo que esse momento, da mesma forma como uma fotografia, se torna uma janela por onde nós podemos observar com mais atenção o outro e as suas necessidades, e também como um espelho,
na possibilidade na introspecção que o acolhimento prolongado no lar nos permite conhecer melhor a nós mesmos, reaproximar afetos, reorganizar condutas e valores. E eu finalizo com um desejo sincero de que abram-se as janelas do palco dos nossos dias, que o sol entre a iluminar pensamentos e atitudes. E nesse processo de reflexões e autoconhecimento que o isolamento favorece na busca de reformas íntimas, que a luz se faça refletir e se ampliar naquilo que temos de mais brilhante. Eu trago então aqui as referências que eu utilizei no meu texto, um pouco sobre mim e o meu e-mail para contar. Muito obrigada.